Boa noite! E vamos dar início ao Talk Show Lidera Vet. Então, toda terça-feira, às 19 horas, nós nos encontramos aqui. E eu tenho alguns recadinhos antes da gente iniciar, tá? Eu tô olhando aqui na minha cola. Seguinte, eu vou disponibilizar uma aula de como gravar vídeos, né? E agora, porque essa é uma das maiores reclamações que eu escuto quando as pessoas vêm conversar comigo, né? Ou quando eu posto alguma coisa sobre esse tipo de assunto. Então as pessoas falam muito, ai Camila, até hoje eu fiz uns stories que eu comentei isso. Ai Camila, eu tenho muita dificuldade, eu tenho medo de ser criticada. Eu não levo jeito. Eu até fiz esses dias uma brincadeira, né, nos stories, falando sobre essa vergonha que as pessoas têm, né? Então é dessa crítica que pode ser gerada, ou de algum colega fazer algum tipo de comentário. Então eu vou liberar essa aula, ela vai ficar somente no grupo VIP de WhatsApp do Lidera Vet. Então, bora lá. Focar nisso, né? Pra gente. Oi, Vanderlei. Pra vocês perderem essa vergonha, tá? Então vai ficar disponibilizado lá no grupo VIP de WhatsApp do Lidera Vet. Vai ficar só lá. Eu até parei com o grupo de Telegram e a lista de transmissão do WhatsApp por um tempo, tá? Deixa eu esperar o pessoal chegar. Esperar o pessoal chegar aí pra assistir pra chamar o nosso convidado de hoje, né? O nosso convidado de hoje vai ser o Diego Leotti. Ele aí que de vez em quando tá aparecendo aí no Instagram. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a rotina de médico veterinário. Então deixa eu chamá-lo aqui. Diego, eu já fiz a solicitação, aí tu só aceita aí. Aí, tudo bem, Diego? Estamos ao vivo? Tudo bem, tudo bem. Minha Então luz não tá, é tão boa então. que nem a tua. Oi? A minha luz não é tão boa que nem a tua, né? Ah, Olha mas só aí como. eu já tô ficando profissional, né? Já tenho aqui um colega de trabalho que me ajuda. Sabe que a gente conversa sobre isso assim, às vezes investir em estrutura para estar transmitindo é uma coisa importante e a gente deixa meio de lado, né? É importante, mas o principal, olha, a Jéssica, a Cassandra, todo mundo entrando. O principal é começar, sabe, Diego? Que eu vejo muitos veterinários. Até hoje eu fiz uma publicação falando da vergonha que o pessoal tem de aparecer, né, nas redes sociais, nas mídias, né? E a primeira coisa é perder a vergonha. Então, o É, primeiro passo é esse, né? Começar a se engajar mais aí nas redes sociais. E aí já eu aproveito tive. para te parabenizar, né? Porque corajoso tá aí. Eu acho muito legal. Eu gosto. Eu tive uma pendenga porque a gente trabalha lá na clínica, trabalhamos eu e minha esposa, a Renata. Uhum. E aí, eu tentando fazer ela fazer um vídeo, e eu não entendi, assim, o ódio mortal que ela tem. Ela disse, eu não acho legal, eu acho muito... tipo, ela olha, eu acho que as pessoas vão ficar com vergonha, eu vou ficar com vergonha, elas vão ficar me taxando e tal. Eu disse, mas faz, grava. Fizemos até uma hashtag que era grava re. Pô, e mobilizamos um monte de gente, ela não gravou, não adiantou. É, então, eu falei agora pro pessoal que eu montei um grupo VIP do WhatsApp do Lidera Vet, né? Que lá eu vou disponibilizar uma aula falando justamente sobre os medos, né? De gravar vídeo, o que a gente pode fazer para passar isso aí, né? Para a gente tomar coragem e começar a gravar vídeos nas redes sociais, né? Porque isso dá uma resposta boa. Mas o nosso assunto hoje é sobre você, né? Então, conhecer mais um pouquinho do teu trabalho, da tua rotina de trabalho, né? Então, tu aí é formado em medicina veterinária na Ubra, né? Acho que tu estudou junto com a Cassandra? Estudei com a Não, Cassandra, com o com o Henrique também. Henrique. Ah, legal. E por que tu escolheu medicina veterinária, Diego? Foi uma coisa, a gente meu pai tem uma fazenda lá no interior do Rio Grande do Sul, em Triunfo. E a minha ideia era fazer veterinária porque eu acompanhava a rotina desde cedo, né?
A minha ideia era trabalhar com grandes animais, depois de um tempo. Aí eu decidi entrar pela medicina veterinária, tinha aquela coisa, naquele tempo ainda era o veterinário, eu disse, não, ficavam brincando comigo, vai ser doutor de cachorro, doutor de cachorro. E a minha ideia era trabalhar com bovinos mesmo. E foi uma loucura muito grande a minha trajetória. Eu gosto de falar porque eu acho que todo mundo passa por isso. Tu escolhe Aham. uma coisa na faculdade e quando tu entra no mercado de trabalho se depara com outra totalmente diferente. Porque a E faculdade não nos prepara para o mercado de trabalho, né? exatamente, exatamente. Aí tu imagina que eu tava lá, eu saí da universidade eu fui fazer estágio no Mato Grosso do Sul, só com gerenciamento de fazenda produtora de carne. Minha Nossa. ideia era fazer a parte administrativa da coisa. Aham. E, e aí aí não consegui arrumar emprego, sabe? Você fica batendo naquele monte de gente, não tem emprego aqui, não tem, tá. Aí o emprego é bom, mas a vaga não fecha com a tua experiência. E eu disse, eu vou, nem que seja pagar para trabalhar, eu vou para algum lugar. Aí no dia da formatura, eu recebi o convite para trabalhar em Braço do Norte com suíno e vaca de leite, para ter uma ideia. Total diferente do que eu imaginava. Aham. E, e aí eu disse, não, vamos, né? Veterinário é veterinário, vamos lá. Aí cheguei lá, não precisava ter experiência, já tinha acabado alguns empregos que eu tinha tentado antes, eu tinha trancado porque não tinha experiência, tinha que ser aquela coisa da comprovação. Uhum. E me toquei para Braço do Norte, da terrível, a BR que nem era duplicada ainda, mas Nossa. fui. Meu pai e minha mãe achavam que eu era louco. E aí Aham. fiquei lá por um tempo, trabalhando com suíno e vaca de leite, não entendia muita coisa, comecei a aprender muito lá, aprendi a vender lá, porque tu cai lá como promotor de vendas e como clínico, né? Então, aprendi muito com isso, comecei a amadurecer essa questão de vender dentro da medicina veterinária, que é uma coisa importante para a gente, porque a gente também trabalha vendendo o nosso serviço. Com certeza. E, e aí, dali para frente, foi deslanchando, mas eu achava que estava tudo legal. Um dia eu vim trazer ração para um cliente aqui em Santa Rosa do Sul, aí já era mais no sul da Santa Catarina, e aí uma menina me perguntou, eu queria abrir um pet. E eu disse, tá, mas o que tu precisa para abrir o pet? Eu queria ter veterinário aqui. Ela disse, eu na sexta-feira de tarde eu não trabalho. Pode abrir teu pet que eu venho atender para ti aqui. Olha! E, e vim de lá para cá. E aí Aham. comecei a cobrar consulta, aquela coisa. A consulta era, naquela época, R$ 30. Isso faz bastante tempo, acho uns 8 anos mais ou menos. Aham. E aí me convidaram para. Vamos comprar. Começou a aparecer umas coisas. Tu não faz cirurgia? Eu disse, não faço. Precisava de equipamento, de coisa. Vamos lá comprar. Tem um menino que quer vender. Fomos no outro lugar para ver quem queria vender. O cara não vendeu pra gente, mas disse assim, tu não faz umas cirurgias para mim? Eu digo, faço. Vou virar cirurgião agora. Eu tinha virado clínico e cirurgião. E, cara, me encontrei. Sabe, eu comecei a me sentir mais médico, sabe? Comecei e tem um amigo, um colega nosso que diz assim, a gente tem que usar mais o médico no nosso Aham. veterinário, entendeu? E eu comecei a Sim. me sentir mais médico por causa disso. Comecei a perceber que a gente conseguia levar, de fato, conforto para as famílias, que a gente conseguia acertar os diagnósticos e tal, e aí migrei total para o pet. Foi indo aos Tu ficou pouquinhos, né? quanto Claro, abri a tempo? clínica. Quanto tempo tu Oi? ficou no Grandes ali, não, no suíno, né? Tu No fazia suíno, acho que eu fiquei uns 4 anos, mais ou menos. 4 anos. E aí depois É, de 4 anos tu migrou para pequenos animais. para pequenos. Para pequenos. Eu comecei numa agropecuária, então, assim, é outra coisa que a galera sai da faculdade e às vezes tem aquela coisa, vai trabalhar na agropecuária, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu comecei no balcão da agropecuária. Eu fui Aham. trabalhar de RT, de responsável técnico, e aí tem aquela coisa, porque o pessoal fica meio, fica rifando o valor do médico veterinário como responsável técnico. Tem gente que Uhum. assina por pouco e diz, eu quero fazer para ti, mas eu quero receber o salário todo e eu quero trabalhar, eu quero que tu ganhe dinheiro. E Aham. aí ele disse assim, então vou fazer o seguinte, eu vou montar um consultório aqui para ti, tu não atende? Eu disse até, mas meu negócio é pet. Eu disse, não, pode montar aí que eu atendo. Sabe? E a gente começou. Aí ele disse, se tu conseguir chegar numa meta aí, eu te pago o salário inteiro, senão eu vou te pagar metade. Eu disse, não, tá tranquilo, eu tô aí pro desafio. Vamos Aham. embora.
Aí cheguei lá, montamos um consultório e eu comecei a estudar. Eu sempre estudei muito, me engajei muito nas coisas, assim, para não deixar ninguém sem resposta. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. No primeiro mês, assim, eu disse, cara, eu não tinha chegado na meta de consulta que ele queria, assim. E aí, eles, na hora de me pagar, ele disse, cara, eu vendi tanto medicamento contigo aqui que eu vou te pagar o salário inteiro e eu quero que tu fique aqui direto. E dali pra frente começou a minha carreira como pet. E aí depois veio toda essa coisa ainda junto, assim, quando eu comecei a gostar. Então a nossa Transformou o vida, lugar. a nossa carreira dá voltas. E eu vejo, tive muitos estagiários aqui na clínica agora, converso com muitos que estão saindo aí no universitário e todo mundo tem esse medo, assim, ah, eu quero clínica de grandes, eu quero clínica de pequenos, eu quero um monte de coisa. E quando tu sai na rua, mesmo que tu dá de cara com o mercado de trabalho, que tu precisa ganhar dinheiro, a vida te prega peças aí que tu não tem ideia. É verdade. Eu sempre falo, isso aconteceu comigo também. Eu foquei toda a minha faculdade para equinos. Meu TCC lá, minha monografia foi equinos. Eu caí na área comercial. Então, e me apaixonei, né, pela área comercial. Fiquei aí 11 anos na área comercial. Então, é dar voltas, mas é bom a gente já ter uma noção e estar preparado dentro da faculdade, né, Diego? Para a É, gente é, saber é, direcionar e conhecer diferentes áreas também de atuação dentro da medicina veterinária. uma boa base te ajuda muito nisso. Né? Eu fico muito feliz quando eu falo da Cassandra, do Henrique, mais um monte de colega que eu tenho da Ubra, porque a gente viveu uma fase muito boa de ensino, que a gente tinha muita base. Então, quando tu aprende o básico, tu consegue raciocinar em cima de qualquer problema, seja É ele de grandes, de verdade. pequenos, quando tu sabe a base, e isso era muito legal. Então, a gente formou uma leva de gente muito boa nisso por causa dessa questão aí. A universidade ajuda a gente bastante. Então, focar nessa coisa do estudar o que é básico, e às vezes a gente entra na faculdade já pensando, o início é festa, depois é estágio, eu tiro atraso no estágio. E aí você perde uma parte muito boa, que é a É, parte da anatomia, da patologia, da farmacologia, que são coisas que te fornecem base para tu pensar em qualquer diagnóstico dali para frente, sem. Né? Então isso foi muito bom na minha área também, na minha carreira. Eu comecei a construir minha carreira lá na faculdade, no início, estudando bastante logo no início. Até porque eu era muito CDF no início, assim, pô, a minha primeira namorada foi com 19 anos, né? Até lá eu só estudava. Eu entrei com 16 na universidade. Então teve 3 anos nossa, aí que eu não pensava em namorar, era só estudar. bem novinho. Tá, e aí qual foi o ponto que te levou a abrir a tua clínica? Tu tem uma clínica ou duas hoje? Hoje eu tenho duas. Hoje eu Duas, tenho tá, duas. Eu tenho uma aqui em Sombrio e tenho uma em Torres, né? tá. Uh, a primeira coisa foi mais ou menos da mesma forma, assim. Eu estava trabalhando lá, fazendo cirurgia para esse era um pet shop ali, que tinha um consultóriozinho, e a gente estava fazendo assim, parecia uma castração, uma coisa a gente estava fazendo. E aí eu ainda trabalhava em Braço do Norte, então eu tinha uma renda. E Uhum, aí esse que era meu patrão na época, né, ele disse, cara, eu queria abrir, era lá no Balneário Gaivota, eu queria abrir uma clínica em Sombrio. uhum. Ele disse, tá, mas o que que te falta? Fiz a mesma pergunta para ele, o que que te falta para abrir a clínica em Sombrio? Ele disse, eu precisava de veterinário pelo menos umas 2 vezes por semana, e sei lá, eu queria abrir com uma coisa que não tem na cidade, tipo um raio-x. Aí eu fui lá na internet, procurei quanto é que era um raio-x, eu tinha um pouco de dinheiro na época, fui lá, comprei o raio-x e falei, ó, teu raio-x tá aqui, só abrir a clínica. Oh, foi na Aí ele cara abriu e eu fiquei coragem. trabalhando um tempão para ele ali. Uhum, O raio-x era meu e a clínica era dele. Aí uhum. chegou um dia que tava as coisas meio conturbadas, eu tava saindo de Braço do Norte, né? Aí eu cheguei para ele e ele disse, tá meio ruim aqui. Eu disse, eu tenho raio-x que vale tanto, tu tem teus produtos aí que também valem uma quantidade, dá mais ou menos a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte, quando chegar no dia 30, tu limpa o caixa, dia 1º a gente começa de sócio. Aí ele, não, para mim tá ótimo. Aí foi meu primeiro dia de Olha. clínica foi assim. Aí Uhum, foi no peitaço mesmo. Não, vamos, uhum. então vamos. E dali para frente a gente começou a atender. E uma coisa, Camila, que eu acho muito legal, que cada vez que eu vejo tu falar sobre trabalho, sobre valorizar o trabalho, eu fico me lembrando do meu primeiro dia de trabalho. Uhum, Porque eu tava, minha primeira consulta na clínica era R$ 35. uhum. E chegou uma cliente e ela chegou para mim assim e disse, olha, eu vim aqui porque minha cachorra tá doente.
E aí, naquela época, o Christian estava na frente ali, né? Ele disse, aqui a gente faz uma consulta, a gente cobra R$ 35. Aí ela disse, tá, mas como assim? O que que é uma consulta? Ela disse, não, ele vai examinar o teu cachorro, vai te dizer o que que tem e tal, e aí vai te passar um parecer, né? E aí ela disse assim, eu tô acostumado com o veterinário olhar e me vender o remédio. Opa, Ela tá disse, bom. mas eu vou pagar, diz ela, eu tô acostumado com, eu só comprava o remédio. Uhum. Perguntava, o veterinário, mas eu vou pagar para ver. Aí ela veio, Olha. entrou no consultório comigo. Eu, desde o primeiro dia, eu sempre tive prontuário de todos os pacientes. Então, eu tinha uma folhinha, assim, não era digital ainda, uma folhinha que eu anotava todo mundo. E ela Uhum. ficava olhando eu anotar. Eu pesei o cachorro dela na entrada, aquelas coisas assim. Quando eu botei o estetoscópio no cachorro, eu vi que ela abriu um sorriso. Se E eu disse, meu... emocionou. Aí, eu peguei e tá, eu terminei, passou tudo bem. Quando chegou, isso foi numa terça-feira, no sábado, essa mesma cliente entrou na porta. Eu disse, será que deu problema? Uhum. É. Vem ela com mais dois cachorros. Aí Olha. eu disse, que tem esse? Ela disse, não, eles não têm nada, mas eu queria que ele examinasse, vai que ele descobre alguma coisa. Sabe Olha assim? só, que dona, que tutora preocupada, que legal. É, porque aí ela pegou e disse assim, ela sentiu, nunca ninguém fez isso. Nunca ninguém examinou, nunca ninguém pegou, nunca ninguém palpou meu cachorro, nunca botaram o estetoscópio. E aí eu disse, tá aí o nosso caminho. É por Uhum. aqui que a gente vai. E a gente começou a subir um pouquinho o precinho da consulta e fazer diferente, fazer diferente. E um monte de gente vinha, olhava para nossa cara, ria e fugia. E a gente, por um tempão, a gente ficou assim, ó, segurando a onda para pagar as contas porque as pessoas corriam. Tinha gente Uhum. que fazia só pelo medicamento, Sim. e aí foi. Mas a gente tinha essa ideia, não, vamos valorizar o nosso serviço. E dali para frente a gente acabou fazendo um bem muito grande para a comunidade veterinária aqui da cidade. Porque Olha que dali as legal. pessoas começaram a subir a consulta, começaram a tentar se equiparar com a gente, subir, subir, subir. E hoje todo mundo cobra bem, todo mundo ganha dinheiro e está muito legal. Ô, Aí faltou Diego, aquele empurrãozinho. tu vê que isso tudo é uma evolução, né? Tu começou lá cobrando um valor determinado X na tua consulta, só que nenhum veterinário auscultava os animais. Imagina isso, né? E Sim. olha a experiência que tu causou nos tutores da região, né? Poxa, ele para, ele ausculta, ele afere temperatura, então ele examina o meu, faz um exame clínico adequado no meu animal. Então, quando eu pago por isso, tá valendo a pena. O tutor, ele não se sente lesado por isso. Por quê? Porque tu tá fazendo, tu tá causando uma boa experiência no tutor, né? E aí eu entro e eu aproveito o gancho de a gente parar para observar a evolução que acontece na nossa carreira. Por exemplo, antes o veterinário ele não para atender um pet era muito difícil. Antes era só animais, eram animais de produção o foco, né? E aí mudou, o pet ele tomou uma proporção enorme no nosso mercado. Tanto que o pet ele absorve muitos profissionais, né? E aí a gente aproveita esse gancho para observar essa evolução que até tu contou e serve como um exemplo muito legal. E esse momento que a gente está vivendo, trazer as redes sociais, que também não deixa de ser uma evolução da nossa carreira, de a gente estar aparecendo, de a gente estar lá, né? De a gente estar produzindo um conteúdo diferenciado. E é sim, é exatamente essa evolução que a gente tem que acompanhar para não ser. Eu não sei se na tua época existia aquele que a gente chamava de veterinários dinossauros, que eles Aham. não, né? Que são Não, pets que não aceitam mudança. tu sabe que a gente vai envelhecendo, né? Então, assim, eu Eu tinha. não, eu não. Quando eu. Eu tô ficando velho já. E sabe como é que eu tô percebendo que eu tô ficando velho? Porque esses dias chegou. Antes eu ficava muito, muito chateado, porque vinha, às vezes, colegas, assim, vinha diagnósticos de colegas, por exemplo, assim, ele tá. O veterinário me disse que ele tem problema no fígado. Eu disse, tá, mas qual é o problema no fígado? Uhum, Tem que ter uma doença do fígado, não é só problema de fígado, não é doença. uhum, Né? E eu ficava muito chateado com isso. Pá, os caras são raiz demais, né? uhum. E aí já agora, assim, eu tô vendo que a evolução tá indo um pouco maior, que aí tem síndrome não sei do que, não sei do que. Eu disse, pá, agora já ficou Nutella demais pra mim. Eu começo assim, e vou, e claro, eu tô percebendo que eu tô ficando velho. E a experiência, às vezes, vai te dando tanta coisa. Eu tava conversando com uma cliente esses dias e ela me disse assim, olha,
eu fui no veterinário lá e aí ele me disse assim, olha, a senhora quiser, a cachorrinha não tem problema. Ah, mas eu achei que tinha problema de coração. Ela falou pra ele, né? Não, ela não tem nada de coração. Ah, mas eu queria fazer um remédio, um exame e tal. Bom, se a senhora quiser fazer, o dinheiro é da senhora. A senhora gasta se quiser. Ele falou assim pra ela. Né? E ela disse, eu achei ele tão grosso. Fui lá, fiz o exame. Quando eu voltei pra ele, voltei com uma vergonha, porque não tinha nada mesmo, diz ela assim. Ah, E eu disse, pai, eu acho que eu tô ficando. Sabe quando veio aquela luzinha assim, acende assim, eu acho que eu tô ficando assim também, eu se não precisa, eu não vou. Mas às vezes as pessoas querem, tu vê que elas querem descartar alguma coisa, elas querem ficar é. tranquilas, às vezes o tutor, ele só quer ficar tranquilo, É que né? às vezes a E aí, gente nem sabe o trauma que a pessoa tem, né? Vai que ela já tenha tido um cachorro que perdeu por problema no coração e ela não quer repetir a mesma dor, né? E aí ela tá lá exatamente. te pedindo. É E, isso aí. e realmente tinha esses, aproveitando para responder a tua pergunta, eu peguei muito dessa questão aí do dinossauro mesmo, do cara que ia naquela base do antibiótico anti-inflamatório e deu, né? E eu tô percebendo que tá correndo tão rápido que se a gente não der um sprint, a gente não vai alcançar também. Porque a Aham. galera que tá saindo agora tá se. E a nossa rotina do dia a dia tá muito frenética, tá meio complicado para tu trabalhar, estudar, se divulgar, né? Então, se a gente não tiver como se amparar em alguém, que nem tem no teu caso, para ajudar a ensinar a gente a gerenciar isso e como fazer, fica muito Uhum. difícil. Fazer sozinho é muito complicado. É porque aí tu acaba terceirizando o teu relacionamento com os teus clientes, né? E aí, quando tu terceiriza, tu coloca na mão de uma agência, tu acaba. Não é tu ali, né? Não é tu se relacionando com os clientes, é uma agência. E hoje, o que as pessoas querem, os tutores querem, né? Essa proximidade com o veterinário, né? Essa proximidade de quem cuida, aqui até a minha Nutri na cozinha, até botou aqui, ó. A galera de quatro patas aqui de casa adora o tio Diego. Então, eles querem ter esse relacionamento com o veterinário, chamar o veterinário de tio Diego, o doutor, né? Eles querem esse carinho, eles querem se sentir assistido. Quando eu escuto um veterinário falando assim, eu não dou o meu WhatsApp para os meus clientes, isso me gera até uma certa frustração. Falei, tá, e quem que tá amparando esses teus pacientes? Outra pessoa vai estar. E aí tu vai. E se essa outra pessoa amparar muito bem, tu vai perder. Porque essa pessoa tá dando o amparo que os tutores precisam, né? E é. Sabe, tu sabe que quando eu saí de Braço Norte, eu estava em Braço Norte ainda, eu estudei marketing, fiz especialização em gestão de marketing, né? Olha aí, top. E, Ai, meu Deus, olha a responsa de não falar besteira. e alguns professores, assim, me acenderam várias luzes na minha cabeça, assim, eu comecei a pensar diferente com relação ao trabalho de marketing, né? E eu percebo muita coisa saindo, assim, meio fora do contexto do que realmente é. Porque a gente está trabalhando muito em cima de publicidade, 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 e está esquecendo do resto que envolve o Uhum. marketing, né? E tinha um cliente, um professor meu, eu confundo professor e cliente, eu tinha um professor meu que dizia assim, tu ser um bom administrador passa por tu conseguir atender as expectativas do teu cliente, né? Uhum. Agora, para tu ser um bom marqueteiro, tu tem que superar ela. Ele tem Uhum. que chegar procurando uma coisa e ele tem que levar um pouquinho mais. Toda vez é isso, né? Entrega Então, mais. eu fico imaginando assim, alguém vai lá e vai comprar um curso da Camila e tá vendo, Camila é muito legal, boca a boca correndo, todo mundo achando, ela se divulga super bem, o produto é bom e tal. E aí o cara compra, né? Aí tu imagina, daqui a pouco a Camila pega e faz uma chamada de vídeo para esse aluno. O cara tá lá, não sabe de tarde, não tá fazendo, daqui a pouco toca assim, ó, a Camila me ligando. Aí olha, Uhum. oi, tudo bom? Não, eu só queria saber como é que tu tá. Tu tá conseguindo acompanhar? Tá legal? Tá funcionando mesmo? Cara, aquilo ali ele não tava esperando. Aquilo ali É. para ele enche ele de alegria, ele vai começar a falar para todo mundo. Tu acredita que ela me ligou? Eles vão falar assim, sabe? Então, esse É. pouquinho a mais que tu dá pro teu cliente é o que faz ele ficar, é o que faz ele acreditar no teu trabalho, né? Então Exatamente. sempre fico pensando nisso, assim, como é que eu posso fazer para integrar um pouquinho mais pro meu cliente? Um pouquinho mais do que ele está esperando. Ou eu ligo depois, eu já tenho, o meu sistema ali já tem um cadastro de ligação pós-consulta, né? Então eu Fazer esse termino a ligação, pós-atendimento. Uhum. é,
eu termino a consulta, eu já agendo um retorno para a recepção. Então, em vez de ser um retorno presencial meu ainda, antes do retorno que eu pedi, uma das Olha. meninas da recepção liga e pergunta, como é que foi? Foi tudo bem? Tá conseguindo dar o remédio? Ele tá Nossa, melhorando? Já nossa. marcou um retorno? Foi bem atendido? A gente pergunta assim, para ter o feedback. Né? Aham. Então, isso já tá ali no sistema, eu termino, eu já mando. Às vezes elas atrasam, não conseguem fazer, mas era para ser de praxe. E eu vejo Já que as tá no pessoas ficam muito. protocolo. A maioria deles, assim, obrigado pela preocupação. Olha. Que eles Porque sentem que ninguém tu tá faz, preocupado né, com o bicho. Diego? Ninguém não, a É, maioria não faz isso, né? Não faz esse pós-atendimento. e hoje em dia, assim, eu fico sempre ligado, assim, o que que tá todo mundo fazendo? O que que eu posso fazer um pouquinho mais? Tem mais. É, e aí a gente aos pouquinhos vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando clientes, vai fidelizando eles. Eu já estou numa fase assim que não é que eu queira mais clientes, mas eu quero que os meus se sintam confortáveis com o que eu tenho para fazer para eles, que eu tenho para prestar para eles. Né? E, inclusive, de ser humilde na hora que tu não sabe. Que essa é outra Aham. coisa que eu desenvolvi ao longo do tempo. Se tu não tá sabendo o que tu tá fazendo, né, assim, tô com um caso aqui, eu não sei, não inventa moda. Olha para o proprietário e diz, ó, infelizmente, eu ainda não sei o que tá. A minha conduta vai ser assim, a gente vai tratar isso que a gente tá vendo, vamos fazer alguns exames, aí o cliente diz, mas eu não podia gastar com o exame. Bom, então eu não posso ir daqui para frente, Uhum. eu penso nisso, mas eu posso estar errado, né? Eu posso. E aí as pessoas, elas se sensibilizam com a tua humildade também. Sabe? Ninguém Sim, precisa saber tudo. E é com muito mais certeza. interessante, é muito mais legal quando tu consegue dizer, aqui eu não estou conseguindo. Vamos procurar alguém. Vamos junto, eu e tu, eu te ajudo. Eu facilito muito essas coisas. Eu vou ligar lá para outro lugar para ver, vou agendar para ti. Pode ser, vamos constar com o especialista. Ela disse, mas eu não sei nem onde é que eu vou procurar. Não, eu sei quem é, eu vou ligar e vou agendar para ti, pode ser? A pessoa já, maravilha, já me ajudou. Eu não resolvi o problema do cachorro dela, mas eu resolvi o problema dela. Aham. E ela Mas é vai isso lá que pro eles outro. querem, né? Que tu resolva É, o problema das pessoas, né? E muitas vezes o problema dela é o problema do animal, né? Então, tu resolvendo isso, meu Deus, já conecta, já fideliza. É realmente isso que precisa ser feito mesmo. Esse a as mais pessoas aí. querem carinho Querem carinho. Às vezes vão para uma consulta para conversar, né? E a gente tem que ter para a conversar. paciência, né? De, de trocar uma ideia lá. É isso aí, nossa, muito feliz, parabéns. Por isso que o tema da nossa live hoje não foi à toa, né? Então, aí o médico veterinário de destaque contando os segredos pra gente do que ele faz. Que mais? Que mais? Agora surgiu uma curiosidade, tá, Diego? Quando as secretárias ligam para algum cliente e acontece do cliente ele não ficar satisfeito, como é que vocês agem assim? A gente, isso acontece bastante, inclusive, sabe? Não melhorou nada. Não estava legal. Demorou. Aí elas passam para mim, né? E a gente senta e discute o que que a gente vai fazer para resolver aquilo ali, Que sabe? Eu, perninhada. eu vou te dizer que eu tenho uma facilidade na mão que eu sou o gestor da clínica, né? Aham, Então, assim, eu consigo lidar com valores aham, que às vezes quem está trabalhando para uma clínica não consegue. Então, quando aham. eu vejo que a coisa meio que, a pessoa não está satisfeita, não tá achando que o que a gente fez foi ruim, eu posso dar uma bonificação de uma outra coisa, sabe? Então, Uhum. às vezes eu tento compensar com isso, o cara veio, não foi atendido no horário, ou a gente fez alguns exames que não elucidaram o caso, que eu sinto que ele está saindo, assim, eu tento, eu vou fazer o seguinte, eu também estou com dúvida, eu quero fazer esse exame por minha conta, pode ser? Sabe? E eu acabo fazendo isso. Mas eu tenho essa Aham. liberdade que eu sei que quem trabalha para uma outra clínica talvez não tenha. Não Né? tem, aham. Mas toda vez que vem um feedback negativo, a gente tenta compensar. O problema Aham. são os que não vêm, tá? Esse aí é o Os- ponto, né? Se a pessoa tá falando, tu sabe onde que tu tem que mexer e melhorar. Agora, se a pessoa não fala, aí E é esse difícil. meu pós-consulta veio exatamente por causa disso. Porque eu dou oportunidade para a pessoa reclamar. Sabe? Aham. Eu quero ficar sabendo. Eu não quero que ela vá falar de mim para o colega. Eu quero que ela fale para mim corrigir.
Uhum. Então, se ela me diz assim, ah, não estou satisfeita, não gostei, não resolveu, me conta, vem aqui, vamos lá. Uhum. Ah, eu preciso fazer mais 2, 3 retornos quando precisar. Vamos fazer, a gente vai fazer aqui, mas vamos resolver o teu problema. Se eu não conseguir, a gente senta, conversa, ó, vamos passar para frente. Mas eu tento dirimir as situações dessa forma. Identificar quem é que não está satisfeito e conseguir dar para ele o que ele precisa. E tu sabe que às vezes é muito complicado, porque uma vez eu tive uma situação de uma menina que me pediu para fazer uma radiografia de uma. A Renata botando uma boa secretária conta muito. Eu concordo, eu concordo. Uma vez teve uma menina que me pediu para fazer um raio-x, isso há anos atrás, né? Um raio-x de uma fêmea que estava. Supostamente estava em gestação. Tinha vindo de uma outra clínica, só requisição. Eu fiz o raio-x, né? E a minha imagem não ficou boa e tal. E eu disse: olha, para o tempo de gestação que ela está aqui, eu não consegui perceber nada de feto, que é o tempo da gestação que me informaram. Né? Então, para essa gestação, para esse tempo, não tem nada aqui que me indica que tem. Os raios-x aqui não tinha essa qualidade que tem hoje. Aí não tem, não tô vendo, né? E mandei para ela de volta. Aí ela aconteceu que passou um tempo depois, né? Mais o tempo, a cachorrinha pariu um filhote morto, né? Uhum. E ela pegou e me ligou. E aí ligou dizendo, ah, que não sei o quê, porque vocês erraram, tal, tal, tal. E eu disse, tá, tudo bem, a gente errou. O que que eu posso fazer para resolver, né? Ah, não sei, porque a minha cachorrinha, eu teve que dar um monte de remédio. Ela disse, não tem problema, você pode passar aqui na clínica e pegar o valor das medicações que vai custear esse valor para você. Uhum. Ah, mas eu também não posso passar aí. Então, me dá o teu endereço que eu mando para ti o valor. Não, mas não é isso. Eu quero. Aí, assim, ela não queria o valor, ela só queria dizer para mim que eu errei. Ela só queria lavar a alma dela, entendeu? Então, eu Uhum. conversei um tempo com ela, tentei ver o que podia fazer para resolver. Eu disse, não, realmente, pode ter sido um erro. Como eu falei, na hora eu achei que não, e de fato não tinha. E ela ficou. Aí tem pessoas que às vezes tu não consegue porque ela não quer resolver, né? Mas tem outros que é muito fácil. Elas Outros que é não muito querem fácil. resolver, elas não se ajudam para resolver, né? A pessoa tá dando É, opções e não vai, né? porque é uma questão de justiça, né? Se tu se achou injustiçado no teu trabalho, no serviço que foi prestado, é só tu chegar lá e dizer, olha, infelizmente eu não gostei, não foi bom, tá, mas o que que tu não gostou? Ah, não gostei, foi do atendimento. Ah, beleza, pode me dizer o que tu não gostou, a gente vai tentar resolver. Eu vou lá, sento com a equipe, faço uma conversa, ó, isso aqui não é legal, isso já aconteceu várias vezes, Uhum. né? De dizer, ah, a menina me atendeu, é, não estava com a cara boa, acho que Uhum. ela errou isso, errou aquilo, a gente sentava, conversava e tentava resolver. E com o Uhum. cliente a gente dizia para ele, dava inclusive feedback, ó, a gente fez uma reunião hoje, né? Passei para ela tudo aquilo, não dei teu nome, mas acho que daqui para frente vai melhorar. Aí a pessoa, ah, obrigado por ter feito, sabe? É, É legal. assim, a vida é conversa, a gente tem que abrir o coração quando a gente não está satisfeito com uma coisa. É Mas tem gente que é verdade. difícil. Tem que falar. Ô, Diego, agora eu tenho outra curiosidade, tá? A gente puxando esse negócio de que errou o diagnóstico ou o cliente não ficou satisfeito. Não sei se acontece na tua clínica, mas está muito comum hoje o veterinário ele sofreu algumas ações judiciais, não sei se eu posso falar assim, pelos tutores, tá? Até eu fiz uma publicação esses dias que a atividade do médico ela é meio, né? Não é fim. E aí Uhum. aconteceu do veterinário fazer uma limpeza de tártaro, caíram alguns dentes, mas que provavelmente já estavam só pendurado ali pelo tártaro, né? E o tutor ele não foi orientado sobre isso, e esse veterinário ele teve que pagar a indenização para o tutor. E o tutor teve que pagar uma indenização para ele porque difamou ele nas redes sociais. Então foi uma mistura, assim, um jogo. Como que tá hoje? O médico veterinário ele se preocupa hoje na clínica de ter alguma apólice de seguro, alguma coisa que proteja ele dessas ações judiciais ou não? Eu tenho um seguro de responsabilidade civil, né? Uhum. Então, eu faço porque, para caso isso aconteça,
eu tenho um resguardo financeiro para mim não ter que fechar a clínica, porque a gente nunca sabe o quanto que vai ser o montante que a pessoa pode reclamar, né? Uhum. Então, hoje eu tenho um seguro que me deixa um pouco mais tranquilo com relação a isso, né? Não é Uhum. uma coisa que te chancela fazer Uhum. besteira. É simplesmente Tá. para, se por acaso acontecer, se você tiver que ir para a justiça, né, a gente Uhum. acaba tendo. Né? Tá. E a gente acaba se cercando de muita coisa. A Renata até colocou ali os termos, né? A gente tenta pegar muita Termos, documentação, uhum. né? Tenta pegar muita documentação de que autoriza fazer isso, de que está Uhum. ciente daquilo, daquelas Uhum. coisas assim, para a gente poder tentar diminuir ao máximo as chances de indenização. Uhum. Felizmente, aqui na nossa clínica nunca aconteceu, né? Uhum. Já chegaram, assim, eu tenho um Mas grande ninguém tá orgulho de imune, né? falar. Como diz o outro. Tu tá É, ali no é. mercado de trabalho, pode ser que aconteça, né? Eu tenho um orgulho de dizer que a gente anestesia animais há 8 anos e até agora, assim, a gente só perdeu um animal saudável até hoje, assim, com os exames e com tudo. Uhum. Mas nesse caso, o tutor veio e chegou a procurar o advogado para ver quais eram os direitos dele. O advogado Uhum. ligou para nós, a gente mostrou para eles, ó, a gente tem os exames, né? Uhum. A gente tem os protocolos anestésicos que foram usados, a gente tem Uhum. o relatório, a gente tem o prontuário médico. Infelizmente, foi uma coisa que foi irreversível, não foi passível de reversão, né? Uhum. E aí, tá, aí o próprio advogado orientou ele, disse, não entra porque eu acho que não vai dar em nada, né? Uhum. Explicamos tudo para ele. Mas foi a única vez, assim, que eu cheguei a estar próximo disso. Até Uhum. agora não consegui. Mas eu sei que isso está começando a virar tradicional, né? As pessoas têm gana por fazer dinheiro fácil, né? Então, às vezes essas indenizações são inclusive injustas, porque a pessoa quer não se recobrar do problema que ela teve, da injustiça que ela sofreu ou do prejuízo que ela teve, né? Até porque isso é imensurável às vezes. Mas a preocupação da pessoa não é receber aquilo, é fazer uma grana por fora, né? E Uhum. aí isso vira um comércio e a gente sabe que está muito complicado. Então, para quem ainda não tem Uhum. seguro, é importantíssimo, tem que ter, porque assim, ó, imagina hoje que alguém vai pedir uma indenização de 40, 50 mil. Quem é que tem 40, 50 mil de capital de giro, fora do capital de giro, guardado Pra só para ser. pagar uma indenização? Né? Você tem que se endividar, fechar a clínica. Uhum. Então, muita gente diz que o cara se quebra das pernas e nunca mais volta. Né? Não. Então, é importante ter essa garantia. E é barato, não é uma coisa cara. Não, Né? E outra coisa é fazer. eu até puxei esse gancho, porque o Mistura da A Mais Vet veio conversar comigo sobre os seguros, né, que a Mais Vet oferece. Eu achei bem interessante. E eu até tô conversando com ele para ver se ele disponibiliza uma pólice para eu sortear no meu grupo VIP do Lidera Vet. Então eu tô lá conversando com ele para os veterinários, né? Então, claro, não Sim. é o seguro ele não é um valor caro, né? Eu acho que, olha, ele me falou, eu falei, nossa, acho que é R$ 128 por ano, uma coisa assim. É muito barato. E achei bem interessante, aí surgiu a curiosidade para eu te perguntar. Vamos ver se ele nos cede essa pólice aí. Não, é muito legal, é muito legal. E não é caro, tá? Vale a pena. É, Uhum. seguro é feito para não usar, né? Aham, Tu faz exatamente. ele para não usar, mas se tu precisar, ele tá ali, né? Eu vi que a Cassandra botou um monte de coisa ali, tira foto, faz termo, conversa, nota, conversa de WhatsApp. Uhum. Mas eu fico muito triste da gente não ter. Aí eu sigo pegando o gancho aqui, porque alguém colocou, eu não consegui ver ali, que o pet é o filho, mas o veterinário não é como pediatra. E eu fico muito triste da gente não ser valorizado a ponto de ter fé pública, entendeu? Não sei Uhum. se tu me entende, de as pessoas poderem confiar em nós por confiar. Se tu tá Uhum. dizendo que isso que foi de fato, foi errado, né? Eu acho que foi tu que postou um negócio sobre não poder fazer fotos do antes e depois, né? Aham, aham. E eu comecei a refletir sobre aquilo ali Uhum. e pensar assim, porra, mas de fato a foto não era para ser preciso a gente ficar postando o que a gente consegue fazer
num tratamento como forma de mostrar que a gente É vendeu o bom. nosso trabalho. Porque Uhum. isso aí era para ser intrínseco em todo mundo. A universidade te deu o diploma, tu tinha que saber fazer aquilo ali, sabe? Então, Uhum. o que era para a gente estar discutindo era assim, era o jeito como a gente trata os animais, o carinho, o Novos modos de atendimento, essas tratamento que coisas que estão eram para se discutir. aparecendo. A É, nossa estrutura que é maior, o meu atendimento que é mais rápido, o fulano vai a domicílio. Acho que essas coisas a gente tem que vender. Mas tu dizer que tu consegue fazer um tratamento, isso já era para ser. intrínseco, bem que tu falou, já tá no. Não, se ele se formou, ele consegue fazer isso, né? Não tem que ficar me provando ali, né? Tem bastante veterinário que eu até nem entrei no assunto de pode ou não pode, devo ou não devo. Ou tá, quer dizer, o CRMV tá certo ou tá errado. Eu nem entrei nesse mérito. Eu falei assim, onde que a gente vai focar agora? No outro tipo de marketing que não seja esse, né? É? Então foca. E o veterinário ele está muito acostumado a só postar serviço, 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 serviço e não gera conteúdo. E o que que o pessoal tá na internet ele quer? Eles querem conteúdo e conteúdo de qualidade, né? Um conteúdo diferenciado. E é aí que o veterinário ele começa a se destacar, né? Começa a fazer stories para se aproximar dos clientes dele. Eu acho, ó, a Cassandra colocou ali, todos são confiáveis, bons profissionais até que se prove o contrário. Isso seria o ideal. Seria o ideal. Eu me lembro que teve um amigo meu que foi estudar na França, se eu não me engano. Faz tempo já que ele contou essa história, que ele pediu para trocar o carpete do apartamento e, e aí veio um profissional colocar, o cara todo bem arrumado, com cheio de equipamentos para colocaram todos os carpetes. Quando ele terminou de fazer, que ele fez aquela pergunta que o brasileiro, o cara disse, tá pronto. Ele fez aquela pergunta brasileira, ficou bom? Ele perguntou assim. Ele disse que o cara olhou para ele com uma cara assim, claro, né? Se eu fiz é porque, se eu Tá tô te bom? entregando é porque tá bom. Porque se não tivesse, eu não ia te entregar, Uhum. sabe? Então isso aí era para ser da gente. A gente é um É, profissional, se a gente presta serviço para isso, tem que ficar bom. com Se tu não, certeza. se tu não fez bom, tem que dizer pro cara, ó, não consegui fazer, não deu certo. Vamos ver o que a gente pode fazer para resolver o problema. Com E então certeza. essa que é a questão do todo mundo, isso tinha que estar na gente. Tem que fazer bem feito. Tudo que tu fizer, né? Faz bem feito. Senão nem faz. E uma coisa, Camila, que eu acho muito interessante, e a gente está agora falando sobre conteúdo, 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 né? A forma de tu divulgar o teu trabalho é uma coisa que às vezes pode ser um tiro no pé. Porque quando tu começa a focar na tua divulgação, e não foca na qualidade do teu produto, tu acaba quebrando aquela regrinha que eu te falei ali de surpreender a pessoa. Porque tu imagina, tu vai lá e tu bota a foto da tua clínica, tu só tira no melhor lugar a foto. Aí o cara entra pensando que aquilo vai ser lindo, aí pô, tem uma escada na frente, né, um balde de O tinta sujo do tapete tá lado, uma coisa. horrível, tá rasgado, a parede tá cheia de mofo. Claro, aí o cara foi lá e comprou a tua ideia. Pô, eu vou nessa clínica aqui porque ela é linda, é chique. Aí chega lá, pô, qual é que é? O cara se surpreendeu? Não, o cara se frustrou, Se frustrou, a né? experiência horrível que tu causou no teu Horrível. cliente, né? Então, mais vale o cara chegar lá e se surpreender lá. Não é que tu não tenha que divulgar, tu tem que falar, tu tem que Com mostrar as certeza. tuas coisas, né? Mas se preocupa em ter lá, a Cassandra acabou de botar a expectativa versus a Isso, realidade, ter realidade. na tua realidade, né, ao menos um pouquinho mais do que a expectativa que o cliente que tu tá deixando nele, que tu tá criando nele, né? Não, venham pra cá que eu sou o melhor, não sei o que, o cara chega lá e, mas eu Ó, fico além de ser esperando o melhor, não é? vai ser decepcionante. Muito melhor mostrar tudo, com certeza. A casa, aquele cheiro de xixi na recepção. Esses dias até eu fiz um post falando sobre o princípio da autenticidade, né? Cara, seja autêntico, né? Seja verdadeiro, mostre o que que tu tem para oferecer. Não fica se escondendo, né? Sabe que esse mês agora passado, eu contratei uma empresa de marketing olfativo, né? Para desenvolver uma fragrância para a gente colocar na Que clínica ali, legal. né? Uhum, Porque eu queria que as pessoas tivessem uma experiência além do que elas pensam que tem, sabe? uhum, Então, para chegar ali, pô, tem até um cheirinho diferente aqui, uhum. sabe? E ser o mesmo, então é aquela coisa.
eu queria era jogar essa coisa. Quando falaram do cheiro ali, eu queria jogar isso para as pessoas. Ó, chegar ali e se identificar, inclusive, com o Tipo cheiro. M. As Martin, pessoas... né? Que tu passa Exa perto da loja do shopping, tu já sabe que tem um M. Martin lá. Exatamente. Então, tu criar experiências para o teu cliente que às vezes são coisinhas pequenas, mas que vai dar uma coisa muito mais legal para ele. Porque ele vem ali esperando, mas ele não consegue sentir o cheiro na internet. Ele não consegue, ele te vê, mas ele não sente o cheiro. Né? Com Então, certeza. chegou ali, pô, é uma expectativa, uma superação da E expectativa aí, dele. como é que Pô, mas que foi? cheiroso. Deu certo? Estamos alinhando aí. Ó, o Vani falando do Pet Passion. Mas sabe que o Pet Passion também causa uma experiência boa, porque eu lembro que Muito. de filhote, aquele Baby, acho, o Pet Passion, meu Deus, é Bebê, maravilhoso. Se tem filhote, tem que vir com aquele cheiro. Tu, tu sabe que a gente tem banho e tosa também, né? Uhum. Então a gente sempre trabalhou em cima. Quando a gente colocou, a gente era mais uma clínica com banho e tosa. Eu me Uhum. lembro que a gente falava assim, pô, nós precisamos vender R$ 3.000, que era o nosso custo. Imagina só, R$ 3.000. Nós tínhamos que vender isso de banho. Né? Uhum. Aí o que a gente vai fazer? Vamos ter que botar um preço alto, porque a gente não tem muito cliente, e vamos trabalhar em cima disso. Então o Vani foi nosso fornecedor aí a vida inteira. Agora que ele abandonou a gente, então tô meio de Ô, mal com ele. Vani, como assim? Aí, não, mas não foi culpa dele, não. Aí, aí a gente, desde lá, a gente, quando chegou o Pet Passion como shampoo, né, a gente, é o mais caro e é o melhor do mercado. Então a gente vai usar isso. Ah, mas é caro para fazer? Não interessa. A gente vai fornecer para o nosso cliente o que é bom. Né? Então, Uhum. quem vier comprar aqui conosco vai levar um banho com produto de boa qualidade. Né? Uhum. Então, quando a gente enchia a boca para falar, a gente usa Pet Passion. Não que os outros não sejam bons, entendeu? Mas é porque para Sim, as pessoas, a gente tentava dar valor naquilo que a gente oferecia para o cliente. Né? sim, Por você muito tempo a gente falou. tinha, eu tinha, hoje a gente não tem mais, não tirou mais tempo para fazer isso, mas a gente tinha todas as fragrâncias do Pet Passion em, em pulverizadores, tipo aquele que contém 1 grama, sabe? Botava no cheirinho Uhum, assim, para aprender. pra, a pessoa chegava com o cachorro e a gente deixava ela escolher o perfume que ela queria levar. Legal. Tá? Mas, sabe, tu quer que vá com qual? Tu quer que vá com qual enfeite? A gente tinha um quadro atrás assim do balcão, escolhe o enfeite que tu quer, tu monta a tua. Né? Uhum. Nossa, legal. Aí a pessoa vinha ali para pegar e disse assim, pô, mas eu ainda vou poder escolher o look do meu filho? Uhum. Né? E aí isso acabava que as pessoas vinham por causa disso. Eu tenho Sim. saudades, às vezes, de não poder fazer tudo isso hoje, tá? A Uhum. correria não tá deixando mais, mas foi experiência muito boa para mim entender como que a gente deve fazer para poder cativar o cliente. Top. Ó, o BioEx aqui, o Luiz está aqui, muito bom aprender com o mercado pet. É isso aí. É, Legal, é aprender com outros mercados, né? Ele atende equino, um excelente veterinário. Tá aí. e aquela máxima eu tenho muito de observar as coisas e do nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma, né? Então, tu observar outros segmentos e trazer para ti, bom, a gente está vendo aí que os pet shops agora fazendo live shop, que foi uma coisa que começou com o varejo têxtil, né, as Sim. roupas, né, e a gente está conseguindo pescar essa forma e extrapolar para a gente, né. É, Então, tu ir lá e olhar uma coisa que está dando certo e tentar adaptar ela para o teu ramo é muito legal, com né, e eu certeza. acho que o mercado de grandes, né, pode aprender muito com o mercado pet, essa questão do atendimento, porque o agricultor, que era o cara que era o cliente do veterinário de grandes, ele também está evoluindo. Ele se Com informa pelo mesmo canal que o dono de pet se informa. Né? Então, certeza. começou aqui, mas tem que caminhar para lá. Tem que ir. Então não é feio tu olhar e querer copiar, querer fazer diferente. O copiar não é, porque o copiar nem sempre dá certo, mas tu olhar, pô, Colocar que o teu toque, né? exatamente. Eu tinha um outro professor no marketing que chegou, minha primeira aula, ele pegou e abriu, limpou todo o quadro assim, e escreveu uma palavra assim, chamada criticidade. Daqui até o final vocês precisam focar nisso aqui.
Vocês precisam olhar tudo que qualquer pessoa faz com relação a marketing e ser crítico. Tenta entender o que, que ele quer com aquilo ali. Né? Não com o olho de consumidor, mas tenta entender o que, que sai dali. Por que, que a Coca-Cola bota só vermelho? Né? Por que, que eu achava muito lindo, não sei, a visão, a missão da Coca-Cola, que era refrescar o mundo em corpo, mente e espírito. Né? Uma coisa Olha, totalmente subjetiva, mas por que, que a gente às vezes não tem missão, visão e valores não na está parede do definido, né? consultório? Não está bem É, definido. às vezes o nosso funcionário não sabe o que, para onde a clínica quer caminhar. Tu não coloca lá assim, mas o que, que a gente é? O que, que a gente faz? Como é que trabalho que a gente presta para os nossos clientes? E aí, às vezes, cada um fica puxando para um Por lado, um né? lado. O cara, eu acho que a gente tem que fazer barato. Aí vai ali, tá o atendente, já fica com pena do cara, não oferece muito o produto mais caro e tal. E aí já tem outro que tem a ideia, não, acho que a gente tem que fazer bem feito. Aí o cara faz pouquinho para fazer bem feito. Mas aí se não tá todo mundo conectado, a coisa vira uma bagunça. Exato. E é uma partezinha do marketing que às vezes a gente esquece também, né, da clínica. Sim, e o que falta bastante, assim, nas consultorias que eu venho fazendo é a comunicação entre equipes, sabe? Se a comunicação, ela tá sendo muito falha. É bem o que tu falou. O meu foco são pessoas com tal e tal poder aquisitivo, o meu foco é um valor mais agregado, ou a gente vai fazer... Deu falta um pouco dessa comunicação entre a equipe. E é o que eu venho defendendo, né, Diego? Tipo, que o veterinário ele tem que se preparar. Ele, poxa, estuda tanto, sabe? Faz especializações, faz pós-graduações e não sabe vender isso. E aí todo o dinheiro que tu acha que tu ia tirar o mais rápido possível porque tu fez especializações, porque tu fez pós-graduação, tu não tira, porque tu não sabe se vender, tu não sabe vender o teu. Que nem tu falou, a gente tá toda hora se vendendo, né? E é exatamente isso. Então, A nossa vida é se vender. Ou seja, tu já começa a se vender para arrumar um casamento, né? Quando tu vai lá tentar arrumar um pretendente, tu já tem que começar a vender. Tua ideia, como é que tu é, o que que tu faz, né? E aí, tu vai lá, tu mostra pra pessoa que é uma coisa e depois ela descobre que é outra, também não é bom, né? prepara. Então, é, então, tudo, o universo mostra pra gente como a gente pode trabalhar. Tu consegue pegar um monte de coisinha de um monte de lugar e trazer isso pra tua clínica, né? Então, tu tem que se mostrar, tu tem que namorar com o teu cliente, né? Tu tem que mostrar pra ele o que que é, mas às vezes tu tem que ser um pouco firme também, tem que dizer pra ele que tem limites. E por aí afora tu vai trazendo isso para o teu cliente, tu vai se relacionando com ele da mesma forma como qualquer relacionamento, né? E a coisa é tão... ela fica forte enquanto um depende do outro. A hora que um descobre que consegue caminhar sem o outro, né? Aí esse elo se quebra. E aí acontece, ou o cara vai te trair, né? Vai começar a ir no No outro, comprar outro. do outro, ou ele vai te largar e não vem mais ali, sabe? Então, tu tem que estar sempre cuidando desse cliente, sempre cuidando desse lacinho, sempre trazendo ele contigo junto. Cuidando E desse faz parte. relacionamento. E se tu não faz conteúdo para se vender, faz conteúdo para agradar quem já te comprou, né? Trabalha em cima disso, leva para os Também é pro importante. teus... Claro, claro. Você está dizendo, mas agora eu não sei, eu tenho vergonha, eu não quero fazer live, não quero... Leva coisa para os teus clientes. Eu tô vendo aqui um monte de cliente meu aqui me acompanhando, né? Pedi encarecidamente para todo mundo lá, mandei o WhatsApp, prestigia nós lá, tá todo mundo aqui, ó. Que legal. Viu? Vou ter que dar desconto amanhã, mas tá tranquilo. Não, top. Mas isso Isso faz aí. parte, sabe? Faz parte. Tu se relacionar bem com os teus clientes e pedir para... Mostra o teu lado humano, mostra que um caminho de duas vias, né? Tem que ir, mas tem que voltar também, né? O cara... Parceria é isso, né? Fica bom para todos os lados, não só para um, né, Diego? tem que ser bom para todo mundo.
né? E voltando lá no início, assim, que a, a medicina veterinária de grandes animais tem que trazer muito para isso também. Eu tenho meu primeiro, quando eu trabalhava com suínos ainda, um dos primeiros veterinários que eu tive contato, assim, no meio, que era o veterinário da Intervet. Eu me lembro que ele vinha nas granjas, sabe, granja é um local sujo, Uhum. né? Então tu tem que botar bota, tu tem que botar macacão e tal. Mas ele chegava no carro dele, carro limpo, cheiroso, de Uhum. camisa, paletó, depois chegava lá para atender aquela pessoa, ele disse, ó, tem um lugar que a gente possa conversar? Ele chegava, sentava, conversava tudo com o cliente. O que está acontecendo? É isso, numa mesa, frente a frente, cara a cara. Né? Uhum. Depois ele pegava, pô, agora tu tem um banheiro para me trocar de roupa? Ele tá, Uhum. tem um banheiro. Aí o cara ia lá, trocava, botava a bota, botava o macacão, andava por tudo, fazia tudo que tinha para fazer. Quando ele voltava, ele disse, ó, eu vou voltar no banheiro, trocava a roupa, botava de novo a roupa dele, Uhum. sentava, ó, o que eu vi foi isso, 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 Uhum. né? Não é porque tu trabalha num local sujo que tu precisa se Dá apresentar sujo, sujo. Uhum. né? Com Eu certeza. vi o Douglas falando lá sobre, bota na live que ele participou contigo, bota o casaco, bota a gravata, bota Uhum. uma roupa legal, né? É. Porque isso E não dá precisa ser uma. diferença. E a gente não quer dizer uma roupa cara, é só uma roupa apresentável, É né? Tipo, ele, bem pô, vai ali apresentável, que, na que, Havana, você compra uma camisa social legal. claro que traga para o cliente confiança. É. Que o E cliente sente na tua frente e confie em ti. Jaleco jaleco limpo, muito limpo, eu falo importante. da síndrome, parece que o veterinário tem síndrome do jaleco sujo, né? Quanto mais sujo Aham. tá o jaleco, é aquele que ele vai escolher usar. É, e, 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 e essa coisa, eu vou te dizer que quando eu comecei, que a gente mudou esse negócio nas primeiras dias de clínica lá, eu atendia de gravata. Sabe? Olha. Hoje eu não me sinto mais tão confortável. Eu tento Uhum. migrar, mas eu acho que vai ser um impacto muito grande, então eu tô indo Uhum. aos pouquinhos. Uhum. Mas eu não por uma pretensão minha, nem que eu quisesse, sou uma pessoa que eu não gosto muito de título nem de nada disso, mas eu era muito mais chamado de doutor de gravata do Uhum. que com a outra roupa. Então, Uhum. para tu ver, às vezes que as pessoas confiam, e as pessoas querem conforto, elas querem saber que o animal delas está em boas mãos, né? Com certeza. Para quem tem pet, por exemplo, trabalhar em cima da segurança é uma coisa muito importante. Porque imagina, pô, tu tem filho, eu tenho filho, a gente fica preocupado onde é que a gente vai deixar eles. Na escola tem segurança, é fechado, né? Aí o Uhum. cara passa pelo lado da tua clínica e vê um portão sempre aberto, isso é ruim, né? Com Então, pô, certeza. pode fugir. Então mostra para ele que tu traz. Mostra para ele que tu tem segurança. E a mesma coisa é ali, na hora de falar, mostra que tu sabe o que tá falando, Uhum. né? Abre um livro, mostra para ele. Tempo de consulta nunca é tempo jogado fora. Quanto Ter mais tempo tu paciência de fica. explicar o básico, né? Porque muita gente já não tem. E eu Ai, teve recebo. vários elogios aqui, que essa live foi demais. A tua mãe falou aqui, que amor. A Deve ser Aline, só Berli parente. também. É que assim, ó, eu te interrompi, Diego, porque a gente tá restando em 1 minuto e 35 segundos, então a gente vai ter que Tá começar a bom. se despedir. Essa live foi Tá. muito boa, a gente tem que marcar uma próxima, escolher um outro Passou muito tema, de rápido, né? repente, pra gente conversar. Passou muito rápido. Lembrando que eu falei no início lá do grupo VIP Lidera Vet no WhatsApp, tá? Então, para veterinários aí que querem perder esse medo de falar nas redes sociais, gravar vídeos, eu vou lançar uma aula até final dessa semana, então, mas só para o grupo VIP. Te agradecer, tá, Diego, por ter aceitado o convite de estar aqui no Talk Show Lidera Vet e ter contribuído tanto com a tua experiência. Então, tu realmente é um médico veterinário de destaque que faz a diferença, assim, na tua região, na nossa classe profissional. Então, te agradecer todo o carinho e parabéns pelo trabalho que tu está executando, tá bom? Aí abro um Ai, pouquinho aqui para ti se eu, despedir. eu é que tenho que agradecer, né? Tu imagina, eu ficava acompanhando, eu era um espectador, eu tô do lado de cá agora, para mim é uma satisfação imensa, né? E outra oportunidade que tu precisar de mim também, eu tô aqui à disposição, né? Eu não me acho assim, com muita coisa para falar a respeito de conteúdo, mas se eu contar só as coisas que eu já vivi, eu acho que dá para ajudar muita gente, principalmente quem está começando.
né? É Porque eu isso já mesmo que a passei gente muita precisa. pendenga, sabe? Então, eu estou à disposição, o pessoal agradecer muito quem está até agora, né? A gente já teve 20 pessoas, estamos em 13 aí, tem gente que está desde o início ali com a gente, ouvindo o que a gente tem para dizer, tem que agradecer muito, porque é a hora da novela também, né? A gente está